Pastor Júnior Rostirola, vamos juntos ao Café com Deus Pai de hoje. O impossível é temporário, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Você nunca alcançará seu destino permanecendo onde está. Por toda a Bíblia, vemos Deus responder a todos aqueles que se movem com fé. Por exemplo, quando Elias encontrou a viúva, ela preparou uma refeição primeiro para o profeta, para que depois suas necessidades fossem atendidas, e isso fez toda a diferença em sua história. Da mesma forma, a mulher que estava prestes a ter seus filhos tomados como escravos por causa de uma dívida de seu falecido marido, recebeu do profeta Eliseu a instrução de buscar todas as vasilhas que pudesse, e quando fez, Deus as encheu com azeite. Não foi diferente com Moisés, que ao esticar seu cajado sobre o Mar Vermelho, as águas se separaram. Temos um outro exemplo. Abraão recebeu uma orientação e prosseguiu confiante de que Deus cumpriria as suas promessas. Ele precisou dar o primeiro passo, se movimentar em direção ao que o Pai lhe ordenou. Talvez você esteja esperando em Deus, mas já pensou na possibilidade de Deus estar esperando em você? A Bíblia fala de muitos que agiram com fé e viveram realmente grandes milagres. Isso me ensina que é impossível viver grandes milagres se não tivermos fé. Mesmo que o cenário seja contrário, Deus é capaz de mudar qualquer realidade. Pense naquilo que o está afligindo: doenças na família, brigas, problemas no casamento, questões financeiras. São tantas circunstâncias contrárias muitas vezes, não é verdade? Não importa o tamanho do seu problema, mas sim quanto você tem fé no Deus que transforma realidades. Aproxime-se ainda mais dele. Saiba que para quem crê em Deus Pai, o impossível é temporário. E a frase do dia diz: quando você crê que Deus faz, no tempo certo, você vive o sobrenatural. O impossível é temporário na vida daquele que crê. Pense nisso. Eu te desejo um excelente dia, que você possa realmente confiar no Senhor piamente, dia após dia. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho, e seguimos juntos com o Café com Deus Pai. O Evangelho de Marcos, capítulo 13. Jesus fala da destruição do templo. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo estes enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Perseguições e sofrimentos. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo.
Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. O grande sofrimento. E Jesus continuou: vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo já foi diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês: vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. A vinda do Filho do Homem. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. A lição da figueira. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. O dia e a hora. E Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe. Mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos: fiquem vigiando.